Deuteronômio, capítulo 18. A herança dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Não terão herança alguma entre os seus compatriotas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida, a espádua, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Pois de todas as tribos, o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre em seu nome. Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, à semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual ao dos outros levitas. Além disso, ficará com o que receber com a venda dos outros bens da sua família. Advertência contra as práticas pagãs. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. O profeta do Senhor. As nações que vocês vão expulsar dão ouvido aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, e o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmo: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Salmos 105. Deem graças ao Senhor, proclame o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorra ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou, ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra.
Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toque nos meus ungidos, não maltrate os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprisse a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que seus adversários e mudou o coração deles para que odiasse o seu povo, para que tramasse contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte de seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou, e enxame de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva, e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras, e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos, gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra, e consumiram tudo que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra, e fogo para iluminar a noite. Pediram, e ele enviou codornizes, e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha, e jorrou água que escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera a seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo, e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! Isaías, capítulo 45. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar as armaduras de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor de meu servo Jacó, e meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome, e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor,
e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derrame nas nuvens, abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou? Ou a sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. A respeito das coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordens sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei esse homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e lhe pertencerão a Jerusalém. Eles a seguirão. Acorrentados passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você. Eles implorarão, dizendo: certamente Deus está com você, e não há outro, não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos. Juntos cairão em constrangimento. Mas Israel será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Pois assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a. Não a criou para estar vazia, mas a fundou para ser habitada, ele diz. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas, e não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade. Eu anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham. Reúnam-se, vocês fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declare o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito pedisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Dirão a meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Apocalipse, capítulo 15. Os 7 anjos e as 7 pragas.
vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso: 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos, com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos.